Pode ser que você tenha clicado nesse corte sem conhecer o Zona Neutra. Então já se inscreve no canal para você não perder nada, nem gravado e nem ao vivo. Aqui é futebol americano, sem complicação e de torcedor para torcedor. E aí, sábado à tarde, começamos... Sábado à tarde não, é 6h30 da tarde, já quase noite no horário de Brasília. Começamos com o jogo que era, segundo as odds, até como você pode, se você está assistindo, você pode ver na tela, o mais disparelho desse wild card. O Los Angeles Rams, mesmo jogando fora de casa, era favorito por 10,5 pontos contra o Carolina Panthers. Na live para os membros durante a semana, a gente até chegou a dizer que achava muito esses 10,5. Isso se comprovou, né, Zuma? Afinal de contas, um jogo parelho, onde o Carolina Panthers esteve à frente em alguns momentos já derradeiros da partida, mas o Los Angeles Rams, no fim, acabou prevalecendo e vencendo por 34-31. Thiago Zuma. Cara, Lucas, o jogo do Rams e do Panthers, ele de fato entregou mais do que ele prometia. Era a grande zebra que a gente considerava. Vamos lembrar que o Panthers venceu o time do Rams na temporada regular. Semana 13. Então eles precisariam, né, refazer esse feito, cara. E tem um ponto interessante aqui, porque a gente colocava, de fato aqui, a gente botou tanto na live de semana passada para os membros que a gente fez, quanto no programa semana passada o Rams como favorito, né? Todo mundo acha que estava picando ali o Rams como favorito para esse jogo, porque de fato é o time mais equilibrado, tanto no ataque quanto na defesa. Se você vai comparar as peças, as unidades, eu não sei, talvez no jogo terrestre, tá? Talvez o jogo terrestre do Panthers seja hoje melhor que o jogo terrestre do time do Rams, tá? Mas tirando o resto, tu vai ter basicamente o Rams melhor em todas as unidades, né? Então, cara, de fato, o Panthers ia ter que entregar alguma coisa muito diferente. E aí que vem o ponto, Lucas. Na NFL de hoje, não só de hoje, mas na NFL há muito tempo, mas cada vez isso se torna mais, eu acho que emblemático, todos os times, por melhores que eles são, eles vão ter um gap. Tem algum lugar ali desse time que ele vai ser fraco, ou vai ser... Menos forte. Isso, menos forte. E, cara, tu pode ter certeza que com a quantidade de ferramentas, a quantidade de assistentes, scouts e técnicos que tem dentro do time da NFL, eles vão achar esses gaps, né, cara? E foi o que o Panthers fez. O Panthers encontrou ali, talvez um pouquinho a fragilidade do time do Rams, que é os passes mais profundos, lá na secundária, deixando os caras mano a mano, e foi onde o Tetairoa McMillan ali, o Jalen Cocker, eles tiveram, se saíram muito bem contra a defesa do Rams, cara, e fizeram o jogo pau. Eu tinha falado semana passada que eu achava que a única maneira do Rams, do Panthers, vencer esse jogo era com um jogo terrestre muito forte. E aí de 250 jardas combinadas entre Chuba Hubbard e Dorrough. Mas isso não aconteceu. Eles ficaram ali em 70, 80 jardas combinadas e de fato... Isso, tiveram 55 jardas combinadas, corridas. Isso, mas aí se tu botar a quantidade de jardas, né, do time terrestre... Não, mas botar a quantidade terrestre do Bryce Young correu também, acho que vai dar 74, né? Ah, algo sim, assim. sim. Exato. Eu tava só somando Chuba e Rico Doro. Isso, então, cara, diferente, né, do que eu achava que seria a possibilidade de um jogo corrido, os caras encontraram um outro gap, que era o passe profundo. E Bryce Young, velho, nos altos do seu 1,78 m, performou muito bem, cara. Mostrou que esse time do Panthers, com o Canales e bem organizadinho, ele promete ano que vem incomodar bastante, cara. O Panthers até começou com erros de execução, né? Tem um passe pro Chuba Hubbard ali no segundo quarto, uma screen que ele dropa ridiculamente. Tem uma bola no Jalen Cocker também, que é um drop ainda no primeiro quarto. Teve um muffed punt também, que o Rams recuperou. E aí esse jogo ele fica 14-0 rapidinho. E talvez, naquele momento, a gente até pensou, de fato vai ser um atropelo. Mas não, o Carolina Panthers volta pro jogo, se apropria disso tudo que tu falou, né? Desse espaço em profundidade, de um Jalen Cocker que apareceu muito bem com mais de 130 jardas, até mais do que o Tetairoa McMillan. E... se aproveitou também de um Rams que talvez tenha se abalado um pouco, acho que psicologicamente, por um lance específico, que é no fim do segundo quarto, que é um drop do Puka Nacua, que 99 a cada 100 vezes aquilo ali se torna não só recepção, mas como um touchdown, porque ele ia sozinho para a endzone.
E ele em si vai pra sideline sentindo muito, claramente abalado, tanto que o Sean McVay vai lá conversar com ele, etc. E aí o jogo vai pro intervalo e quando volta parece que mudou o momentum, né? Virou a chave. Um jogo que parecia que ia acabar tão cedo foi pro intervalo 17-14 pro Rams e o Carolina Panthers volta forte, se aproveita de vários momentos, inclusive ali de um punch bloqueado, vai à frente do placar faltando poucos minutos, mas aí Matt Stafford, mesmo com a mão machucada, entrega um game-winning drive digno de Matt Stafford, dá pra dizer assim, e vira o jogo novamente, aí deixando sim Carolina numa posição difícil, sem conseguir virar de volta, né? Cara, e tem mais do que isso. Eu acho que esse jogo ele teve, tu falou em momentum, né? Eu acho que ele teve três fases distintas, né? Um começo avassalador do time do Rams. Quando eles abrem 14-0, lembrando que foram 2 touchdowns do Puka Nacua, tá? O Stafford já tinha feito 6 lançamentos e 6 recepções. Tinha feito 6 lançamentos e o Puka tinha feito 6 recepções naquele momento. Então parecia, né, que de fato seria um amasso do Rams e com a duplinha Stafford Nacua bombando. E aí que vem, eu acho que o elogio ao Bryce Young, saca? Porque no finalzinho do primeiro tempo, cara, ele tá ali mais ou menos na linha de 30, 40, não sei exatamente agora. Ele recebe o snap, Lucas, ninguém, todo mundo marcado, e ele sozinho, cara, corre pro TD. E, cara, não é assim, corre pro TD. Cara, ele dribla um, ele dribla outro, ele faz um giro, ele escapa de um tackle, no final ele tromba com os caras e entra na endzone na porrada, saca? E eu já falei, né? Nos altos do seu 1,78. A narração americana até fala, eu tava vendo os melhores momentos agora, um pouco antes de vir pra cá novamente, a narração americana fala, a atleticidade, o atleticismo do Bryce Young é um fator subestimado do jogo dele, porque ele é baixo, mas ele não é fraco, ele é encorpado. E aí, mais do que isso, quando você vê o Bryce Young ano passado, nos momentos em que ele era. que você tinha dúvida em relação à qualidade do jogo dele, que ele chegou até a ser bancado, era um cara que tomava decisões ruins. E para você ter a calma, a maturidade de escolher fazer uma jogada dessa num playoff, cara, ele podia ter jogado a bola fora, saca? Eu acho que aí você vê a evolução do quarterback, a confiança que ele tem de botar o time no jogo novamente. Saca? Por isso que eu acho que foi o grande... Assim, se tu pega o rating dele aqui, do Bryce Young, foi 72.1. Não foi um rating bom. Mas se você vê o jogo, a condução do time, cara, eu acho que foi um excelente Bryce Young. Pontos positivos. E já o Matt Stafford, né? Começa muito bem. Ele tem um declínio na metade do jogo, inclusive ele é interceptado de forma aí bem estranha, ele faz um passezinho tipo um chuveirinho, né? A bola, ele é interceptado, e aí o time do Panthers vem pro jogo, só que aí, velho, no final das contas, os melhores jogadores, tá? Levam a história, né? E um destaque para Colby Parkinson, o tight end do Rams, cara, que ele faz um one-hand catch no primeiro tempo maravilhoso. Lindo. E ele avança ali umas 20, 30 jardas, coloca o time do Rams em posição de field goal, tá? Aí que sai 17-14. E no segundo tempo, ele é o alvo que faz o touchdown da vitória num passe longo do Stafford, que ele faz lá no cantinho, fora da endzone ainda, ele cai com os 2 pés dentro do campo, ele gira e entra na endzone, matando aí o time do Carolina Panthers, cara, que tinha virado faltando 1 minuto e 30. 2 minutos e 20, se eu não me engano. Isso. O time do Panthers virou o jogo faltando 2 minutos, cara. Parecia que de fato eles iam cometer o crime. Mas aí você tem Matt Stafford, que será o MVP da temporada. Será? Só ainda falando sobre destaques individuais, né? Tu falou da interceptação no Stafford. Quem interceptou essa bola foi o cornerback, o Mike Jackson, camisa 2 do Carolina Panthers, que jogou bola para uma barbaridade. Estava em todos os cantos do campo. Toda hora aparecia o camisa 2 atrapalhando os recebedores do Los Angeles Rams. E uma curiosidade sobre esse jogo... Matt Stafford, 37 anos, Bryce Young, 24. É a segunda maior diferença entre idade de quarterbacks nos playoffs nos últimos 15 ou 20 anos, se eu não me engano agora. Só perde para Peyton Manning contra Andrew Luck em Broncos e Colts em 2015, que, coincidência, é o jogo que fez eu me tornar Indianapolis Colts. E esse momento, nesse jogo maravilhoso, né, Lucas?
Que jogo maravilhoso. Qual? O Broncos e Colts? O Broncos e Colts, que te levou a torcer pro Colts, porque independente de como é a tua vida hoje, né, aquele jogo foi maravilhoso. Foi uma virada histórica do Colts. O Rams, cara, nesse momento, quando ele garante a vitória contra o Panthers, né, ele estaria enfrentando o Seattle Seahawks. A gente iria ver, né, um possível confronto de Seattle Seahawks e Los Angeles Rams. O Neymar, nessa hora, estava com medo. Tava com aquilo na mão. Esse é o ponto, tá? 5 assinaturas de João Marcelo Pinto. Boa, João, obrigado. Muito obrigado, João. E eu vi, a gente não costuma olhar aqui no chat, mas eu vi aqui no chat alguém falando que do jeito que foi a vitória do Rams contra o Panthers, não dá nem pra considerar vitória. Cara, óbvio que dá, né? Aliás, playoffs, vitória é vitória, o importante é passar. E, enfim, acho que bons times, mesmo quando não estão em seus melhores dias, encontram formas de vencer, não é isso? Cara, e mais do que isso, cara, o time do Rams, cara, e o time do Panthers, eles estavam jogando a vida ali. Não tinha ninguém ali pensando na morte da bezerra, entendeu? O Panthers, ele estudou, ele se preparou, aquilo que a gente falou, cara, eles tinham um gap, eles tinham um tiro, que era aquele tipo de jogo contra o Rams que se provou útil até o finalzinho. E aí tem um ponto bem legal, cara, quando tu vai avaliar o jogo do Rams, parecia que o negócio não estava dando certo. E aí tu tem o Sean McVay, né? Essa é a parada. Que é o brabo. Cara, em determinado momento, ele faz a posição, o time vai dar o snap ali acho que foi o último TD, não, o penúltimo TD do Rams. Ele faz a posição, o Puka e o Devonta Adams levam os marcadores, cara, e o Stafford, cara, ele tá aqui, ele recebe a bola, velho. Então quem tá escutando a gente, assim, ó, ele recebe a bola e ele olha pra esquerda, que é onde tá o Puka. Tinham 3 caras ali, os 3 vão, né, desculpa, 2 vão marcar o Puka e o running back, o Kyren Williams. Kyren Williams, ele infiltra pela linha e recebe o passezinho no começo da endzone. Ou seja, tipo, cara, passe para o Kyren Williams. Ali não era a jogada específica, a jogada que o time do Panthers estava esperando. Então, assim, aí tu tem essas jogadas de xadrez, cara, que são as mentes ofensivas, né? E o Sean McVay é pica das galáxias, não é à toa que ele é o nome, né, do nosso última prateleira aí do clube de membros. Só dar uma olhada nas estatísticas totais desse jogo aqui, né? O Rams 3 de 13 em third downs, 23% apenas, e o Carolina Panthers 5 de 12, ou seja, um jogo com baixa porcentagem de third downs concluídos, né, efetivados. E também, quando a gente vai olhar para os jogadores, como eu já falei, Jalen Cocker foi o recebedor com mais recepções nesse jogo, com 134 jardas, 12 targets e 9 recepções. E do outro lado, Puka Nacua, que mesmo com aquele drop, teve 10 recepções, 18 targets, ou seja, é o cara que o Matt Stafford vai olhar a todo momento, e um touchdown. O Devonta Adams começou o jogo bem devagar, mas ainda terminou ali com suas 72 jardas, 5 recepções. Então, uma dupla aí muito, muito, muito confiável e, mais do que isso, perigosa para os adversários nessa reta final de NFL. O Los Angeles Rams, que a gente vai falar para frente, mas vai enfrentar o Chicago Bears na semana que vem. Tanto o Jalen Cocker quanto o Tetairoa McMillan são 2 wide receivers de profundidade, são 2 caras que vão ao fundo do campo. E é aquilo que a gente falou sobre encontrar os gaps dos outros times, né, cara? Pega os 2 juntos ali, foram 215 jardas aéreas somadas, tá? 134 do Jalen Cocker e 81 jardas do Tetairoa McMillan em 5 recepções, cara. Então, né, uma média alta aí de jardas por passe. O grande ponto aqui é o seguinte, eu não acho que o Rams sai enfraquecido. Não acho que o Rams sai enfraquecido dessa partida. Vejo muito mais méritos no que o Panthers entregou do que dizer que o Rams jogou mal, tá? Vamos só entender o que aconteceu com a mão do Matt Stafford ali. Acho que não deve ter sido nada grave, mas deu pra ver que sim, ele tinha algo incomodando ali durante o jogo, né? E aí, meu caro colega, o time do Rams segue na mesma pegada. Então, agora, dando continuidade aos playoffs, cara, eu continuo vendo esse time do Rams como um dos grandes favoritos aí ao título. E pro Carolina Panthers, 2026 é logo ali, como tu já falou, o futuro reserva boas coisas. O futuro já começou. Reserva boas coisas, o core do time, né,
sei lá, como é que eu vou falar? A base do time é jovem, com Bryce Young, com Tetaroa, com Jalen Cocker, enfim. Leggett é um outro bom wide receiver. Acho que tá em outra prateleira em relação aos outros dois, mas enfim, a torcida pode esperar boas coisas aí depois de uma temporada onde o time voltou aos playoffs depois de muito tempo. Inclusive o Ken Newton estava lá no jogo, ele que parece que tem alguma treta, alguma coisa com o dono do time, então mesmo sendo um ídolo do Carolina Panthers, ele não é tão presente nos eventos, enfim, nas coisas do Carolina Panthers. Aí para esse jogo, parece que não sei se acertaram para sempre ou fizeram uma pausa na briga ali, mas ele estava lá no jogo torcendo, a torcida estava bem feliz. Enfim, acho que uma temporada feliz para a torcida do Carolina Panthers que vinha de tanto sofrimento há tantos anos, né? E você que está chegando novo na NFL aqui nos últimos anos e não teve o prazer de ver o Ken Newton jogar, cara, ele foi meteórico, né? Assim, foram 2, 3 grandes temporadas do Ken Newton, aí depois a sucessão de lesões acaba complicando o jogo dele, mas, cara, vai lá nos highlights, Ken Newton, vai nos highlights, cara, porque era muito divertido ver ele jogar. Ele era um cara mais forte que o Josh Allen é hoje, né, cara? Então ele trombava, ele levava, ele passava por cima dos caras, cara, e tinha um braço, né, de fato muito forte, cara. Vale a pena você ver aí os highlights do Ken Newton pra entender quem é essa figura, né? Que quase deu o Super Bowl para o time do Panthers. É isso que eu ia falar, vou até poupar tempo da audiência que quiser ver, não vai agora, né, vai depois do programa, por favor, mas vai em highlights Ken Newton 2015. Que foi justamente o ano que ele foi o MVP da NFL e levou o Carolina Panthers até o Super Bowl. Aí você assiste os highlights até a final da conferência, até porque no Super Bowl ele não fez porra nenhuma. E ele tinha a comemoração do Superman, lembra? Ele fazia o touchdown e fazia de conta que abria a camisa aqui, porque ele se considerava o Superman. E ele ficou bravo, né? Se sentiu ofendido agora quando o Matt Ryan voltou pra NFL, ali pra jogar os últimos jogos no Indianapolis Colts. Porque ele falou Rivers. O Philip Rivers, desculpa, falei? Matt Ryan. Philip Rivers. Porque ele falou, como é que ligam pro Philip Rivers e não ligam pra mim, cara? É verdade, faz sentido. Faz sentido. Mas tem explicação, né? Era o playbook do Rivers. O Rivers Exatamente, já não, conhecia o playbook. lógico. E ele também não tem que se meter, não tem nada a ver com ele, né? O que ele queria ir lá pra Indianápolis? Gostou desse corte? Pô, então te inscreve no canal e derrete esse botão de like. Aqui é Zona Neutra, futebol americano sem complicação o ano inteiro. Tamo junto.